Então, nessa noite, o evangelista vai estar ministrando ao nosso coração, e eu quero receber, que eu falei para o Senhor, eu preciso receber mais, eu já estou recebendo, e eu vou receber mais através da palavra. Pai, nesse momento eu quero agradecer pela vida do evangelista, pela vida de cada filho teu que aqui está, ó Deus, que veio ouvir a tua palavra. Pai, nós te pedimos, usa o teu filho de forma clara, precisa, como eu tenho orado constantemente ao Senhor. Fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós queremos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, somos gratos a Deus, né? Eu faço também da palavra do pastor Rogério as minhas, né? Nós temos necessidade de estarmos cultuando ao Senhor, né? E nós sentimos isso dentro da nossa alma quando estamos 2, 3 reunidos em um só propósito, que é glorificar, que é exaltar o nome daquele que vive eternamente. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Aleluia, louvado seja Deus, no livro de João. Irmãos, se você parar para meditar, é lindo, é interessante da forma em que Deus ele usa cada um de forma individual, né, para glória do seu nome. Deus ele usa cada um de forma individual para a glória do seu nome. Quem está ligado consegue pegar a sua parte e sair daqui com a alma regozijada. Mas quem está desligado, lamentavelmente, acaba voltando do jeito em que entrou. Amém? Livro de João, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número 1 a seguir, que diz assim. Quem achou, diga amém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Senhor, neste momento eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por o Senhor primeiro ter ministrado ao meu coração. Tu sabes que eu não sei pregar, tu sabes que eu não sei falar, mas o que eu tenho te pedido, Senhor, é compreensão da tua palavra. Me ajude, Senhor, a entender a tua palavra para que eu possa tirar um proveito para a minha vida. Deus, toma as nossas vidas aqui nas tuas mãos. Deus, eu bem sei que é mais importante ouvir do que falar, mas foi me dada a oportunidade nessa noite de falar da tua palavra. Por isso eu te peço, lembra que sou barro, sou feito de pó, sou feito de cinza, mas necessito da tua presença para que o teu nome venha a ser glorificado na minha vida. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu serei rápido em minhas palavras. Haja vista que o Senhor já falou de várias formas em nosso coração aqui. Irmãos, é bem verdade que o mundo está mais preparado para receber o anticristo do que era Cristo. O mundo está realmente preparado em receber o anticristo, aquele que vem com veemência, aquele que vem com mentira, aquele que vem com raiva, aquele que vem com desejo e poder de destruição, do que era Cristo, que veio e que vem com o propósito de trazer
a salvação, de levar de volta o homem para o seu Deus, para o seu Criador. Aleluia. O pastor Rogério falou aqui na oportunidade sobre o centurião. Homem esse revestido de muita autoridade, homem esse revestido de muito poder, homem este que tinha na sua mão o poder de dizer mata e os soldados matar. Deixa ser livre e os soldados libertar. Mas aquele homem recebeu a revelação do próprio Deus, através de Jesus Cristo, quando ele reconheceu o seu estado e disse: olha, Senhor, eu sei que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diga somente uma palavra, libere tão somente uma palavra, e o meu servo será curado. Aleluia. Este centurião entendeu o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos também no livro de Mateus capítulo 19, versículo 16, do versículo 16 até o 26, Jesus ali pregando, Jesus ali falando, e agora tem a oportunidade um jovem. Esse jovem ele atravessa a multidão e fala: Senhor, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus chega para aquele homem e diz: olha, conhece os mandamentos? Ele: Senhor, mandamento eu conheço desde a minha infância, desde a minha juventude eu conheço os mandamentos. Jesus olha para aquele homem, bem verdade, aquele homem ele conhecia os mandamentos, aquele homem conhecia as escrituras, mas aquele homem ainda não vivia, aquele homem ainda não tinha a verdadeira revelação que era reconhecer o estado em que estava, aleluia, e reconhecer a grandeza que havia naquele que estava na sua presença naquele momento, que era Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus agora olha para o coração daquele homem e fala: olha, eu estou conjecturando, eu estou imaginando Jesus falando bem assim: olha, eu vejo que no teu coração existe uma segurança muito grande, e essa segurança não está em Deus, essa segurança está na tua fortuna, está no teu poder aquisitivo, porque, irmãos, o homem rico, o homem poderoso, o homem que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, especificamente o homem rico, ele tem dois problemas, já diz um grande pregador. O problema é como ganhar dinheiro, e o problema é como não gastar o dinheiro. A Bíblia vai dizer que o mal não está no dinheiro, mas sim no amor ao dinheiro. E aquele homem fala assim: oh, eu conheço os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus agora olha para aquele jovem e fala: olha, vende tudo que tens, dá para os pobres e terás um tesouro no céu. E nos conta a história que aquele jovem ele sai triste. Por quê? Ele era dono de muita propriedade, ele era muito rico, ele não aceitou, ele não recebeu a revelação a qual Jesus Cristo estava ali, aberto para lhe entregar. Aleluia, porque quando foi falado aqui, quando você vai até o Senhor de coração aberto, no objetivo de receber da parte dele, você não volta de mão vazia. E aquele jovem saiu triste, mas a salvação estava disponível para aquele homem, para aquele jovem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele estava preso em uma religiosidade, onde conhecendo, ele estava salvo, ele estava bem. Mas, irmãos, nenhum recurso humano, nenhum recurso natural tem o poder, aleluia, de salvar o homem, a não ser Jesus Cristo crucificado. Aleluia, foi dito aqui que ele é a porta. Jesus, ele é a porta. Ele, além de ser a porta, ele é a chave, porque ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Oh, aleluia. Aquele jovem achava que por ter o conhecimento das escrituras, aleluia, não, aleluia, viver a vida, aleluia. Existe um louvor que diz: aquele que não tem a vida na vida, não pode dizer minha vida tem vida. Porque se queres ter vida, se entregue à vida e comece a viver. Aleluia, você só pode ter vida, você só pode ter salvação, aleluia, através da vida de Jesus. Interessante é que Jesus, passando pela Galileia, foi necessário, aleluia, passar em Samaria.
Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 3 até o 14. A Bíblia vai dizer que os discípulos agora passam à frente, vai comprar pão. Jesus Cristo senta para descansar. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora ali chega uma mulher, no horário impróprio, no horário em que o sol estava quente. Aleluia, ali é meio-dia. Aquela mulher chega para pegar água, porque aquela mulher não podia estar entre as casadas. Jesus agora pede àquela mulher: mulher, me dá água para beber. Aquela mulher fala: olha, como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber. Você não sabe que os judeus e os samaritanos não se dão? Não se unem, não se ligam? Jesus fala: olha, mulher, se tu soubesse quem te pede água para beber. Aleluia, olha, mulher, você bebe essa água e depois você torna a ter sede. Essa água aí, ela não pode matar a tua sede, mulher. Mas se eu te der a água, aleluia, para você beber, porque eu tenho a água da vida, rios de água viva fluirão do teu interior, mulher. E aquela mulher fala assim: eu estou vendo que o senhor não tem nem como pegar água e o poço é fundo. O nosso pai Jacó, que bebeu, nos deu desse poço. Aleluia. Aqui, aleluia, nós vemos também essa mulher falando sobre adoração. E Jesus fala: olha, mulher, haverá dia que não é nem aqui. Aleluia, aleluia, mas o verdadeiro adorador buscará um Pai em espírito e em verdade. Jesus Cristo, ele tenta arrancar, remover de dentro daquela mulher a religiosidade que o antigo mandamento, que o Antigo Testamento deixou encravado no coração daquela mulher. Aleluia. E aquela mulher achava que ali era o lugar exato para adorar o Senhor, adorar a Deus. Aquela mulher achava que aquele poço era santo, aquele poço, e Jesus Cristo, ele vem ali para libertar aquela mulher da sua religiosidade. Aleluia. Por que não falar também de Saulo? Saulo, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1 até o 3, vai dizer que naqueles dias se levantou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Aleluia. E Paulo, ele perseguia os cristãos em toda a Judeia, em toda a região. Paulo pedia cartas para perseguir, para matar, e quando ele conseguia prender e matar, ele dava voto daquelas pessoas. Paulo era um homem extremamente religioso. Aquela mulher que tinha 5 maridos, que não era dela, nós conhecemos muito bem a história, era uma mulher religiosa, era uma mulher que achava que ali era o lugar onde deveria adorar. Saulo também não era diferente. Saulo era um homem zeloso pela lei, mas a lei se cumpre em Jesus Cristo. A lei se cumpre em Jesus Cristo. Prova disso que Jesus, ele quis libertar. Jesus, ele quer libertar o homem pecador. Um conceito que é caído por terra vai dizer que o homem, ele é produto do meio. E observa-se que quando Caim e Abel pecou contra Deus, não era uma época em que vivemos nos dias atuais, não era uma época em que hoje existia tecnologia, não era uma época em que existia o excesso de trabalho, não era uma época, era um período tranquilo. Mas o pecado já habitava naquela época. O pecado não é algo atual. O pecado é algo que surgiu ali dentro do jardim do Éden. O pecado é algo que faz a separação do homem de Deus. E no meio do pecado também vem a religiosidade. E o mundo atual tem vivido não a vida de Cristo, mas uma religiosidade. Esses dias eu estava vendo uma modelo, ex-namorada de um jogador de futebol, não vou nem falar o nome para não acabar sendo processado aí, mas ela disse que ela chegava na igreja, desprezava a igreja. Eu sou cristã, eu creio em Jesus Cristo, com aquele vestido vermelho parecendo uma bombagira, e disse que quando chegava na igreja, pediu até para os irmãos pegar leve. Por quê? Porque quando ela chegava, todas as igrejas em que ela chegava, alguém dizia: eu tenho uma palavra de Deus para você. E ela desprezou a palavra de Deus para ela. Deus é um Deus que dá oportunidade. Deus é um Deus que deseja libertar aquele que busca em Jesus Cristo a libertação. Irmãos, quem foi Saulo?
Saulo agora foi encontrado no caminho de Damasco pelo próprio Jesus Cristo, e sua vida agora foi transformada em Paulo. Paulo agora entende que ele estava mergulhado no lamaçal do pecado. Paulo agora entende que ele estava mergulhado, na sua religiosidade. Paulo agora entende que dentro dele tinha o vírus do pecado, e não era o conhecimento das leis, não era ser zeloso nas leis, em que ele tinha o ponto de matar as pessoas, achando ele que matando, perseguindo, estava fazendo um favor a Deus. Paulo precisava ter realmente a verdadeira libertação. E Jesus Cristo, quando vê dentro do coração do homem o desejo realmente, aleluia, de libertação, ele liberta. Deus, ele não vê como vê o homem, porque a vontade da gente era que Saulo fosse morto, Saulo pagasse com a mesma moeda que ele cometeu, porque está escrito no Velho Testamento: com o mesmo ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Mas Deus não vê dessa forma. Deus não vê o presente, Deus ele vê o futuro do homem. E Deus via o que Paulo se tornaria depois que conhecesse a vida a qual ele iria viver, que era a vida de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós vemos aqui no meio desses exemplos, daquele jovem rico, que apoiava, que acreditava, que tinha condições de ser salvo, porque tinha o conhecimento das Escrituras. Nós vemos aqui aquela mulher que bebia água naquele tanque ali de Jacó, que achava que era um lugar santo, consagrado. Nós encontramos aqui, louvado seja o nome do Senhor, Saulo, um homem que era zeloso, mas vivia meramente uma vida de religiosidade. E que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas, porque nos dias atuais nós temos visto pessoas, que não querem realmente abrir mão dos seus sentimentos traumáticos do pecado, e Deus tem contemplado a vida dessas pessoas. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher, tinha 60 e poucos anos, o filho dela chega para a mãe, para o pastor e fala: pastor, eu preciso que o senhor vá lá em casa, conhecer, visitar a minha mãe, o senhor pode? E o pastor lhe fala assim: olha, vamos lá, eu vou conhecer a sua mãe. E chegando lá, ele vê aquela mulher triste, de 60 e poucos anos, cabisbaixa, e ali ele começa a conversar com o pastor, junto com a mãe. Chega um momento que a mãe fala: olha, eu preciso ficar sozinha com o pastor. E ali ela sozinha com o pastor fala: olha, pastor, eu tenho algo para falar para o senhor. E o pastor: pois bem, fale. E aquela mulher chega para o pastor e fala: pastor, eu traí o meu noivo. Eu traí o meu noivo e me casei com ele. Hoje eu estou com 60 e alguns anos. Ele já morreu, sou viúva. E até hoje eu carrego dentro de mim esse trauma. Até hoje eu carrego dentro de mim essa culpa. E naquele momento, o pastor falou de Jesus para aquela mulher, que Jesus era poderoso para perdoar o pecado daquela mulher, que Jesus era poderoso para libertar aquela mulher, que Jesus já morreu para que o pecado dela fosse pago na cruz do Calvário. Aleluia, porque quando você aceita Jesus, quando você reconhece o estado em que você está, porque para um grande pecador existe um grande Salvador. Aleluia, aquela mulher entendeu isso, como o centurião foi falado aqui. O centurião reconheceu o estado em que ele estava, o centurião reconheceu o estado, a posição em que Jesus Cristo estava, que tinha o poder de salvar, de curar, de libertar. Aquela mulher também entendeu, aquela mulher recebeu aquela palavra, e conta o testemunho que aquela mulher ficou 10 anos ali ainda congregando com o pastor, e o Senhor a recolheu. E o semblante daquela mulher, ao longo desses 10 anos, após ter recebido essa revelação, ter recebido essa palavra, o semblante da mulher mudou. A mulher passou agora a viver. Quantas pessoas têm vivido uma vida de engano? Irmãos, nós temos visto também nos dias atuais a teologia da prosperidade, em que apresenta para nós: se você você tem muitos bens, se você tem carro, se você é rico, se você tem condições, você é uma pessoa abençoada, Deus é com você. E nós temos visto quantas pessoas que têm tudo isso se suicidado, buscado uma paz em vários lugares e não tem encontrado. E nós cremos, entendemos e dizemos nessa noite que aquilo que você tem procurado está em Jesus Cristo.
Meu querido, a gente lemos aqui a história de Nicodemos e vemos que no meio de várias pessoas aqui nós falamos, do jovem rico, daquela mulher, de vários outros, de Saulo, mas o único homem que Jesus Cristo, ele fez a revelação em nascer de novo foi Nicodemos. Jesus não falou para Zaqueu, que era um homem pecador que desceu depressa e ficou na sua casa sobre o nascimento, mas para aquele homem que tinha o conhecimento, que era doutor da lei, chamado Nicodemos, o qual foi de noite até Jesus. Ele falou: olha, Nicodemos, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Aleluia. Irmãos, e Nicodemos também teve a mesma dúvida que eu tive quando eu me converti, quando eu era novo convertido, quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez. E eu parei e fiz a mesma pergunta na minha mente: como o homem pode nascer de novo? Ele pode voltar para a barriga da mãe, para o útero da mãe, para o ventre, e depois nascer de novo? E Jesus Cristo, ele deixa claro dizendo: olha, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Porque, irmãos, o único ser, agente autorizado para mudar, para trazer o padrão, aleluia, para te dar a certeza, a convicção e o certificado e a certidão de que você será um cidadão do céu, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único ser, agente autorizado de Deus para moldar você, aleluia, da forma e da estrutura a qual Deus ele quer, aleluia, para ser chamado de filho, aleluia, de Deus. Nicodemos, é necessário você nascer de novo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Nicodemos, que era um homem conhecedor da lei, Nicodemos era doutor da lei, Nicodemos tinha conhecimento profundo da lei, mas Nicodemos não tinha, aleluia, a revelação a qual Jesus Cristo trouxe para ele. Eu posso dizer que Nicodemos, aleluia, Nicodemos é um símbolo de busca por aquilo que ainda não encontrou, ou seja, não encontramos. Nicodemos é um símbolo daquilo que acha que tem tudo, mas ainda está faltando alguma coisa. Eu não sei o que está faltando alguma coisa. Eu costumo dizer que o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Irmão, eu tenho notícia agradável aos teus ouvidos para dizer: aquele homem que fazia parte ali do conselho, aquele homem que fazia parte do sinédrio, aquele homem ali que juntamente fazia parte da equipe ali que pagaram para levantar calúnia, para condenar Jesus, aquele homem conseguiu se livrar, aquele homem conseguiu se libertar através de Jesus Cristo, através da sua palavra, da sua religiosidade. Daquilo, o pastor costuma sempre dizer aqui: você não precisa de nada que te ajude para chegar ao céu. Me faz lembrar que quando eu era criança, eu estava me preparando na catequese para me batizar, porque eu queria me batizar na época em que eu era criança, e ali a professora me deu um texto e falou: olha, esse texto aqui é para fazer o altar de Nossa Senhora. E é R$1, naquela época R$1 custava muita coisa, e eu peguei aquele texto, levei para casa, e aquele texto era o meu Deus. Eu tinha uma confiança naquele texto, naquele material feito de plástico. E quando eu chego em casa, falei para minha mãe: olha, eu peguei esse negócio lá na igreja, a mulher me deu, tal, eu tenho que levar, é R$1. Minha mãe falou: você trabalha? Eu falei: não. E por que você comprou fiado? Devolva. E eu peguei e deixei de ir para a igreja, deixei de fazer a catequese e levei aquele Deus para mim. Eu acho que eu abandonei aquele Deus lá em Poções, deixei lá. Mas o homem, ele fica buscando a Deus de várias formas, de vários jeitos, de vários caminhos, né? Há quem diga que todos os caminhos levam a Deus, mas a minha Bíblia vai dizer que só Jesus Cristo leva o homem a Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, interessante é que Nicodemos entendeu a palavra, e nós vemos Nicodemos, aleluia, nós vemos Nicodemos sendo ainda recitado ali na Bíblia 2 vezes. A primeira é essa, encontrando com Jesus. A segunda, Nicodemos ali se coloca ali na posição de um defensor de Jesus, no livro de João, capítulo 7, versículos 50, 51, 52, vai dizer: Nicodemos,
Um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: a nossa lei porventura julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele fez? Responderam-lhe eles: és tu também Galileu? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Aleluia. Lá no João também 19:39 vai dizer: agora Jesus Cristo morreu. Agora Nicodemos agora vai, né, pedir agora a Pilatos o corpo de Jesus, né? João 19:39 e 40 vai dizer que agora Nicodemos ele prepara um nardo puro para passar no corpo de Jesus, enrolar no pano fino e guardar o corpo de Jesus. Nicodemos havia aceitado Jesus. Nicodemos havia se convertido. Nicodemos havia entendido que só através de Jesus Cristo. Olha, eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas. Mas Jesus Cristo não foi levado pelo elogio de Nicodemos. Ele falou a Nicodemos: para aí, é necessário nascer de novo. Eu sei que tu tem visto os sinais e os prodígios que eu faço, mas é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Aleluia. E que Deus venha ter misericórdia e falar melhor aos nossos corações. Que Deus venha nos libertar dos agrilhões das religiosidades, que nos envolve nos dias atuais, no tempo, né, contemporâneo em que vivemos, onde está tudo bem, nada a ver. E a Bíblia nos convida a nos libertarmos da religiosidade, do falso evangelho que tem sido pregado aí, para que possamos verdadeiramente ter a certeza e a convicção de que iremos viver a vida eterna em Cristo Jesus. O convite que eu faço para você é: morra para o mundo, nasça para Cristo e viva a vida de Deus, porque o reino dos céus é tomado à força. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. O pastor Rogério para fazer as conclusões finais em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Porque Deus tem nos dado a entender aquilo que Nicodemos estava muito lerdo para compreender. E nós entendemos que o evangelista falou de pessoas aqui, que Jesus estava diante deles e mostrando para eles que ele tinha a oportunidade de mudar a sua vida. E essa oportunidade é olhar para Jesus como Jesus é. Todos aqueles que olharam para Jesus dessa forma, nós ouvimos Jesus dizer para o centurião, como o evangelista acabou de falar aqui também, que eles vão sentar na mesa. Agora, ele finalizou falando de Nicodemos, que Nicodemos havia se convertido. E nós entendemos que uma das coisas que nos leva a acreditar que Nicodemos se converteu foi: Nicodemos passou a valorizar o corpo de Cristo. Amado, Paulo, quando se converteu, ele passou a valorizar o corpo de Cristo. Nós entendemos que aquele corpo ali significava justamente hoje a igreja de Cristo. É impossível que haja alguém que fala que crê em Jesus, que tem a sua vida transformada e não tem zelo, amor para com o corpo de Cristo.